Depois de reuniões, mobilizações e promessas, governo e representantes dos caminhoneiros assinaram na noite de ontem um acordo para pôr fim à paralisação da categoria. Mas até agora, o alívio ainda não veio para a população que começou a sexta-feira, ainda sofrendo com os bloqueios nas estradas e o desabastecimento nas cidades. Vamos a Brasília para falar com a repórter Selma Dias, que tem os detalhes das negociações e desse acordo para a gente. Bom dia, Selma. Oi, Luciana, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a população acordou hoje com essa notícia de que a paralisação dos caminhoneiros foi suspensa depois de 4 dias de negociação com o governo. De certa forma, aí um alívio para todo mundo. A decisão foi anunciada depois das 9 da noite de ontem e os representantes dos caminhoneiros saíram do Palácio do Planalto com o dever de levar os termos da negociação para o conhecimento dos trabalhadores. Então, por conta disso, ninguém esperava, que as rodovias iriam mesmo amanhecer hoje desbloqueadas, mas o governo está ansioso e monitora de perto essa situação. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou das negociações, acredita que até segunda-feira a situação vai estar normalizada. O que tem de concreto até agora é um acordo no papel assinado por 8 entidades que representam a categoria. Além de zerar a CID do diesel e manter por 30 dias a redução de 10% no valor do combustível, o governo garantiu que vai reeditar no dia 1º de junho a tabela de referência do frete do serviço do transporte remunerado de cargas e prometeu ainda que não vai reonerar a folha de pagamento das empresas do setor. O acordo veio depois de mais de 6 horas de negociação no Palácio do Planalto. A decisão foi suspender a greve por 15 dias. Em troca, o governo cedeu em alguns pontos. Vai congelar por 1 mês o preço do diesel na refinaria e estender para 30 dias a redução de 10% no preço do combustível, além de eliminar a CID até o fim do ano. Para garantir o acordo, o governo vai ter que compensar uma parte das perdas da Petrobras. A decisão não mexe na política de reajuste de preço dos combustíveis. Do ponto de vista fiscal, isso aí é absolutamente consistente com a nossa meta, porque faremos as compensações. Me perguntaram qual é o custo. A estimativa inicial apresentada pela Petrobras para os primeiros 15 dias é de 350 milhões de reais. Isso pode ser maior ou menor, dependendo do comportamento de preço. Então, isso nós vamos ter que acompanhar a cada mês e fazer a compensação adequada à Petrobras. Como pelo menos 8 entidades que representam os caminhoneiros assinaram o acordo com o governo, a expectativa é que as rodovias comecem a ser desbloqueadas a partir de agora e, aos poucos, os setores voltem a ser reabastecidos. Não é possível você dimensionar o tempo que vai levar, principalmente para a questão de segurança. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria, e isso não posso precisar quanto tempo. A categoria era desqualificada e aí eles deram essa demonstração para o país. Eu acho que a categoria, só pela paralisação que eles conseguiram realizar da forma que aconteceu, eles já saem vitoriosos. Mas a decisão dividiu a categoria e alguns prometeram seguir com a mobilização. Enquanto o governo não pegar nós da categoria que estamos aqui no meio da estrada, nós não vamos liberar a estrada. Em Minas Gerais, o presidente Temer recebeu a notícia do acordo durante um evento e comemorou a decisão. O diálogo desses 3 dias levou a esta conclusão e, se Deus quiser, nós estaremos, digamos assim, mais uma vez unindo os caminhoneiros que prestam um serviço inestimável ao nosso país, ao povo brasileiro que tanto depende desta espécie de atuação. Olha, aqui em Brasília, a maior parte dos postos amanheceu sem combustível. A oferta de transporte público foi reduzida em alguns horários e em 2 rodovias, a BR-060 e a 080, foi permitida pelos próprios caminhoneiros apenas a passagem de veículos que transportam cargas vivas e com alimentos perecíveis. Então, no geral, a paralisação persiste por aqui e com o apoio de outras categorias. Motoristas de vans escolares e motoboys decidiram fazer uma manifestação pacífica pelo DF. De um lado, a
gente tem caminhoneiros aí lutando pela redução do preço do diesel e, na contramão, os donos de alguns postos aproveitando a crise para encarecer a gasolina, que chegou a custar aqui no DF R$ 9,99. E não é só isso não, viu? O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ontem que vai investigar se as empresas de transporte estão forçando essa paralisação, impedindo os caminhoneiros de rodar em razão de interesses próprios, uma prática conhecida como lockout. Jungmann disse que a prática é ilegal e, se for confirmada, o Ministério vai tomar as medidas cabíveis. Volto com você, Luciana. Obrigada, Selma. Nessa edição, a gente vai fazer um panorama dessa paralisação pelo Brasil. Então, nós agora vamos fazer contato com a Gabriela Santillo, na nossa redação em São Paulo. Apesar desse acordo que a gente viu aí, também de a Justiça ter mandado multar em R$ 1 milhão dois sindicatos de caminhoneiros pelos bloqueios nas rodovias em São Paulo, a situação ainda não mudou muito por lá, não é isso, Gabi? Bom dia. É isso, Luciana. Bom dia. Aliás, esse preço de R$ 9,00 aí também foi registrado aqui em São Paulo. Preço abusivo, né? E os bloqueios por aqui também continuam. A Prefeitura da capital paulista conseguiu essa medida cautelar por conta da falta de combustíveis nos postos. Filas e filas desde ontem. O pessoal ficou com medo de faltar álcool e gasolina e olha, com razão. Porque, de fato, alguns postos não estão nem abertos hoje em São Paulo por conta disso. Mesmo com a multa de R$ 1 milhão, os bloqueios continuam nas principais rodovias do país e também no Porto de Santos. Vamos ver essas imagens de hoje cedo da Regis Bittencourt, que é um importante corredor de cargas entre a região sul do país e São Paulo. Está bem parada mais uma vez. A paralisação dos caminhoneiros, além de afetar a distribuição de combustíveis, também já prejudica a produção industrial e pecuária, porque os produtos simplesmente não chegam. Vamos ver. Peças já afeta diretamente as montadoras de automóveis no país. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, a partir de hoje todas as linhas de montagem vão parar. Em nota, a associação disse que a greve afetará significativamente os resultados tanto para as vendas quanto para a fabricação e para exportação. Sem transporte, a produção agropecuária começa a se perder nas fazendas. Esse produtor de leite de Itajaí, no interior de Goiás, jogou fora todo o estoque que venceu antes de chegar ao consumidor. Bom, aqui na capital paulista, a paralisação dos caminhoneiros tem afetado a rotina da cidade. A prefeitura já anunciou a possibilidade da circulação de ônibus cair pela metade hoje. O rodízio de veículos também, mais uma vez, está suspenso. E a coleta de lixo domiciliar não vai acontecer nesta sexta-feira. A prefeitura da cidade até pede que os moradores não coloquem o lixo para fora até a retomada da coleta. Serviços mais críticos de limpeza, como o pós-feira, resíduos hospitalares, porém, seguem normalmente. É muito importante ressaltar aqui que, apesar de boatos, as unidades de saúde estão funcionando normalmente e não houve registro de falta de medicamentos por causa dessa paralisação dos caminhoneiros. Agora, quem foi ao supermercado entre ontem e hoje já pôde ver que alguns produtos se esgotaram nas prateleiras ou ficaram mais caros. O Dimasold está na CEAGESP, que é o maior centro de distribuição do país, e fala um pouquinho mais para a gente de como é que está a situação do abastecimento de alimentos por lá. Dimas? Bom dia, Gabi. Bom dia para todo mundo. Mais um dia de situação bastante atípica aqui na CEAGESP, em São Paulo. Hoje, sexta-feira, seriam esperados aqui, normalmente, cerca de 18 mil caminhões. Mas a informação parcial que nós temos até agora é que cerca de 10% desse total chegaram até aqui. E o resultado é o que a gente vê aqui agora, os boxes completamente vazios. Esse que a gente vê aqui do lado tem até um pouco de laranja agora, mas a maior parte dos citros não conseguiram chegar até aqui. E aqui na frente estariam nesse momento cheio de mamão, mas também o mamão que viria da Bahia não conseguiu chegar até aqui. Falta aqui, eu andei por alguns boxes, faltam, por exemplo, morango, tomate, maracujá, abacaxi, produtos que viriam da Bahia, de Minas, Tocantins, do sul do país, não conseguiram chegar. E tem uma informação também que produtos que viriam aqui mesmo do interior de São Paulo também não conseguiram chegar até aqui. E também com essa falta de produtos houve uma mudança nos preços. A caixa do melão, por exemplo, com 6 unidades, ela passou, segundo os comerciantes
que estão aqui, que me falaram, ela passou dos R$ 35,00 para os R$ 50,00. A caixa da manga, de 6 quilos de manga, passou dos R$ 18 para os R$ 22,00. E a caixa do caqui, por exemplo, de 14 quilos, passou de R$ 50 para R$ 60,00. Essa é a situação da CEAGESP aqui em São Paulo, mas lá no Rio de Janeiro a informação não é muito diferente daqui. Nós temos a informação de que hoje apenas 50 caminhões conseguiram furar os bloqueios e entrar, e ainda assim esses caminhões não estavam com a carga total. Voltamos ao estúdio. Boxes vazios, mamão, melão, batata custando o preço de ouro junto com a gasolina. Claro que a gente vai ver mais panorama disso depois do intervalo e a dificuldade do carioca para chegar ao trabalho nesta sexta-feira e a perda bilionária do valor da Petrobras.